Com certeza, muitos de vocês já viram essa cena aqui. Xoxana! Antes de tocar fogo em nazistas dentro de um cinema e compor a rica galeria de personagens marcantes da obra de Tarantino, a atriz francesa Mélanie Laurent já tinha uma trajetória em seu país. Sua primeira aparição no cinema aconteceu 10 anos antes, em The Bridge, dirigido pelo também ator Gérard Depardieu. É inegável que estrelar Bastardos Inglórios abriu muitas portas para a atriz fora da Europa, e nos anos seguintes ao lançamento do filme, ela emendou algumas produções americanas e canadenses, que incluía projetos mais comerciais e também filmes indies reflexivos ou misteriosos. Ela é o que eu costumo chamar de multiartista. Sua versatilidade se estende à música também. Mélanie é cantora, muito boa por sinal. Recomendo muito que vocês deem uma olhada no disco que ela gravou, com produção do irlandês Damien Rice. Le temps prend du bon temps et je m'ennuie avec le mien. Je m'invente des jeux qui ne valent rien. Em 2011, ela fez um movimento que muitas atrizes têm experimentado de uns anos pra cá e estreou na direção com um filme que, em tradução livre para o português, chamaria Adotados. O filme não teve uma recepção muito calorosa da crítica, relegado a um circuito exibidor restrito. No entanto, essa primeira investida foi o suficiente para despertar atenção para uma jovem atriz que passou para trás das câmeras e estava disposta a contar histórias potentes ao seu modo. Avançando 3 anos em sua trajetória, chegamos ao filme tema desse vídeo, Respire. Quando tinha 17 anos, Mélanie leu um best-seller chamado Respire, escrito por Anne-Sophie Brasne, que na época também tinha a mesma idade, pois é, garotas precoces. O romance, que emergia na inebriante relação de amizade entre duas colegiais, impactou profundamente Laurent. Ela disse que se identificou com aquela relação tóxica e fatal por ter se visto em sua vida muitas vezes dentro daqueles modelos. Obcecada pela ideia de adaptar o livro para o cinema, ela tentou financiamento para o projeto. Mas pensa comigo, quem em sã consciência daria grana para uma adolescente de 17 anos rodar um filme sem ter nenhum trabalho prévio de direção? Parecia loucura. Mas a vida é uma roda gigante e quando temos um desejo genuíno de realizar algo, as coisas podem conspirar ao nosso favor. Basta dar tempo ao tempo. E foi exatamente isso que Mélanie fez. Ela dirigiu seu primeiro filme e, apesar de não ter estourado, o que se esperava na sequência era que ela embarcasse em um novo projeto. Quando estava pronta para começar seu segundo filme, imediatamente lembrou do livro que a marcou mais de uma década atrás, conseguiu os direitos para adaptar e Respire finalmente chegou às suas mãos, no momento de maturidade certo, como ela mesma assumiu em entrevistas. Mélanie não releu o livro quando escreveu o roteiro, e mudanças drásticas foram feitas para adequar a trama ao que tinha em mente. Ela conta que não quis reler o material fonte, pois gostaria de basear sua escrita apenas nas vívidas memórias que ainda guardava. Un sujet qui m'est réapparu après des années. J'avais lu le roman Respire il y a presque 15 ans, j'avais 17 ans à l'époque et je l'avais oublié, puis il est réapparu comme une évidence. Ce qui est terrible au lycée ou au collège, c'est qu'on passe 90% du temps dans cette enceinte, qui est, quand ça se passe bien, un vrai moment de joie, de liberté, plutôt très agréable. J'arrive quand même maintenant à avoir des vrais moments de mélancolie, même de certaines de ces années. Mais j'ai un souvenir, ouais, d'avoir presque l'impression que le lycée, les murs se resserrent, et puis de cette solitude, d'avoir l'impression de ne pas être comprise, que certaines bandes de filles sont cruelles et injustes, et que surtout, j'ai un souvenir d'avoir l'impression que c'était des stars, ces gens-là, et qu'elles avaient tous les pouvoirs, et qu'on se retrouvait à vraiment vivre une mini-société au lycée, des faibles et des forts, et des gens qui font les lois, et de ceux qui doivent juste se taire et les accepter. Et c'est très injuste. Évidemment, quand on est en plein dedans, on n'a aucun recul sur quoi que ce soit. Donc on pense à sa propre souffrance, on pense à son propre éloignement, à sa propre diminution. Mais en fait, il y avait plein de gens qui étaient eux-mêmes rejetés par plein d'autres bandes. Mais ces bandes, c'est qui aujourd'hui? L'importance que ces bandes avaient à l'époque, je ne sais pas ce que sont devenus ces gens, mais ils n'en ont pas fait quelque chose de formidable en tout cas. Or, j'ai croisé pas mal de gens qui faisaient partie, entre guillemets, des faibles, qui sont devenus journalistes, qui font leur petit bout de chemin, qui ont réussi à faire des choses.
Je voulais faire un film sur l'éloge de la faiblesse. Je voulais faire un film sur les victimes et leur rendre un peu la parole. Uma crítica do site IndieWire disse que era uma tarefa difícil um filme francês estrear em Cannes, trazendo uma história que flerta com uma inclinação lésbica um ano depois do sucesso arrebatador de Azul, a Cor Mais Quente. Concordo com esse apontamento, mas enxergo Respire como um amálgama de outros filmes que também se aventuram por esse mesmo pântano chamado adolescência. Mélanie Laurent já citou As Virgens Suicidas de Sofia Coppola como uma referência importante, mas Respire carrega também um pouco da inércia vista em Marta, Marcy, May e Marlene, outra referência confessa da diretora. Se formos um pouco além, até a toxicidade vista na relação entre as personagens de Angelina Jolie e Winona Ryder em Garota Interrompida pode estabelecer uma ponte com a dupla de protagonistas de Respire, Charlie e Sarah. What the fuck are you doing? I'm playing the villain, baby, just like you want. Most of them are out, living lives. Some I've seen, some never again. But there isn't a day my heart doesn't find them. Revendo o filme para fazer esse vídeo, eu refleti sobre como ele tem uma relação quase direta, ao meu ver, com o trabalho de outra diretora francesa que admiro muito, a Céline Sciamma, sobretudo com seu filme de estreia, Lírios d'Água, seja na construção das relações entre as personagens ou até em formalismos visuais utilizados em ambas as obras. Bom, acho que já falei demais e ainda nem entramos na análise do filme propriamente dita. Vamos lá então? Se você não assistiu ao filme ainda, recomendo que o faça antes de prosseguir, mas se não se importa com spoilers, siga em frente sem medo. Nos primeiros minutos do filme, nós, espectadores, já presenciamos a briga de um casal, os pais da jovem introspectiva Charlie, e somos apresentados a esta personagem, que é quem vamos acompanhar durante toda a história. A dinâmica entre seu pai e sua mãe, e o ambiente em que ela vive, é muito importante para entendermos lá na frente muitas das suas atitudes, ou da falta delas. Chegando na escola, logo a ação é encaminhada para a sala de aula e há uma discussão filosófica proposta pelo professor sobre paixão, liberdade e controle. Ele lança uma pergunta um tanto quanto desafiadora. Quando você está apaixonado, você é mais livre ou menos livre? Tá, entendemos em poucos minutos que a história compacta e precisa discorrerá sobre relações de dominação, padrões e principalmente sobre o aspecto cerebral da paixão versus o corpo, ou seja, o que sentimos e nem sempre somos capazes de controlar, mesmo quando o caminho aponta para a autodestruição. O fato de Charlie sofrer de asma e essa informação ser introduzida logo de cara serve também para reforçar essa ideia de corpo e mente em duelo o tempo todo e a consequente perda de controle, que acaba se externando em complicações físicas, nesse caso, a falta de ar. Estabelecendo uma direção naturalista, assim como atuações que vão por esse mesmo viés, Mélanie dança sutilmente com sua câmera de um lado para o outro. Não há um plano sequer estático durante todo o filme. Não há dúvida alguma de que o caminho a ser percorrido será repleto de instabilidade. Je te jure, mais tout, je le tue, moi. Je le tue. O cotidiano da monótona vida suburbana de Charlie é quebrado drasticamente com a chegada de Sarah, uma nova aluna que diz ter vindo da Nigéria, onde vivia com a sua mãe, já que esta trabalhava numa ONG. Segura de si e de seu potencial de sedução, Sarah conquista rapidamente a atenção e admiração de todos, trazendo novas cores àquele mundo antes opaco e ordinário. Sarah é magnética, uma figura familiar que muitos de nós já encontramos na vida. Mas se conectar com algo grandioso tem um preço. O prazer de compartilhar um mundo próprio, só seu e de alguém que você deseja, anda de mãos dadas com a frustração. O riso capaz de unir tem suas variações e também pode causar repulsa. Com o passar do tempo, a simbiose entre Charlie e Sarah é tamanha que indícios disso podem ser vistos, por exemplo, em momentos quase sequenciais nos quais elas usam a mesma blusa. Com a chegada das férias e a ida a uma casa de campo juntas, as primeiras fissuras de um vínculo que será progressivamente quebrado começam a surgir. Assunto completamente aleatório. Alguém sabe me dizer por que será que os franceses piram tanto em Hang Drum? Assim como a casual declaração de amor é feita numa brincadeira, um teatro, uma performance, assume-se um jogo entre as duas que alterna presença e ausência. Charlie, então,
passa a se contentar com as pequenas migalhas de afeto que Sarah vai dispersando pelo caminho. Apesar de conduzir a trama com uma lente naturalista, Melanie também articula momentos de formalismos estéticos assumidos, como as duas cenas de festa. Sabiamente, elas são construídas para simular uma repetição, porém fica nítido que as interações entre as personagens são escandalosamente distintas. A primeira tem um tratamento de cor mais orgânico, evidenciando aquele momento de êxtase. Já a segunda é banhada pelo azul, remetendo à tristeza, melancolia, isolamento e à frieza que Charlie está experienciando. Fica claro que a tentativa de emular ou reviver um momento de graça do passado jamais será possível depois que o elo de ligação entre duas pessoas foi quebrado. Respire é, antes de mais nada, sobre um desejo interdito. Ele desenha a amizade feminina como única, erótica e cruel. Mais do que isso, coloca em perspectiva um tipo de violência que não faz alarde, uma violência que não deixa marcas físicas, afetando o psicológico, às vezes de maneira irreversível. E aí, quando você está apaixonado, você é mais ou menos livre?